Hoje estamos à conversa com Ni Amorim, o famoso piloto de automóveis, conhecido e reconhecido internacionalmente pelas suas capacidades técnicas e pela capacidade de levar Portugal mais longe em tantos públicos e a tantos mercados. Estamos em Lessa da Palmeira, no Yacht Clube do Porto, ao qual agradecemos a cedência das instalações, a conversar com este famoso piloto, mas também para conhecer o homem e o novo projeto. Hoje estaremos à conversa com ele e vamos conhecer muito do que se passa no mundo automóvel e também do que se já passou. Ni, estamos em Lessa da Palmeira, muito perto do Porto, a cidade que o viu nascer. Fala-me um bocadinho do nascimento no Porto e dos primeiros anos de vida. Olha, nasci, vivo e fui criado no Porto, muito embora aqui nesta zona dos arredores da cidade, em Lessa, vinha para cá desde muito miúdo porque a minha família tinha uma propriedade aqui perto onde passávamos os fins de semana e uma parte das férias escolares. Como se sabe e como se vê bem, estamos junto ao mar, toda esta zona é uma zona de praias que quando não está nortada está-se muitíssimo bem. Na praia. Esta zona particularmente é muito familiar porque o meu pai era um apaixonado dos barcos e eu desde muito miúdo que, não neste clube, mas num clube aqui ao lado, no Sport Clube do Porto, o meu pai tinha lá um barco e eu desde os meus 4, 5, 6 anos que o acompanhava aos fins de semana numas viagens quando o mar permitia, navegávamos e também iniciei aqui o meu curso de patrão de costa, mesmo aqui a 100 metros ou 200 metros de onde nós estamos e portanto esta região é-me familiar e traz-me muito boas recordações. E o Leme foi o primeiro volante? Olha, sim, foi, sem dúvida, pois desde de muito tenra idade e, portanto, ia ao colo do meu pai a guiar na altura, um barco de madeira, uma lancha com um motor fora de bordo e foi o primeiro barco que eu andei e que conduzi. Tripulei neste caso. Tripulou. A paixão pelos automóveis nasce familiarmente, é externa? Nasce familiarmente. O meu pai também era um entusiasta dos automóveis, chegou a participar no circuito da Boa Vista no final dos anos 50, num Volvo Marreco, como se chamava. O meu avô era um colecionador de carros antigos, tinha 6 ou 7 automóveis de coleção e que gostava de fazer uns passeios de carros antigos. E eu também participava nesses passeios aos fins de semana com o meu avô e com o meu avô, portanto, digamos que o desporto motorizado foi sempre muito falado e muito conversado em casa. Não só por meu avô ser um colecionador, na altura vivíamos todos na mesma casa, avós, pais e netos, e os automóveis eram um tema central que se discutia à mesa com muita frequência. E fui com muita tenra idade também ver circuitos em Portugal como Vila do Conde e Vila Real, início dos anos 70, portanto eu teria 10, 11, 12 anos, mas lembro perfeitamente de vitórias que vibrei bastante por serem portugueses que as conseguiram obter, nomeadamente em Vila Real, que era um circuito internacional e que havia muitos estrangeiros a competir. Em Vila do Conde, o meu avô, e em Vila Real também, tinha como hábito levar um Rolls Royce antigo que tinha, descapotável, e na altura era muito original levar os pilotos a fazer uma volta de celebração ao circuito após a corrida. Formato americano, não é? Formato americano, os 3 primeiros, com uma coroa de louros. E eu lá ia metido no carro também. E foi aí que se habituou ao sabor da vitória, ou pelo menos à proximidade da vitória. E aí habituei-me muito e fiquei muito familiarizado com as corridas de automóveis e desde muito cedo que estava presente nos meus pensamentos vir a ser piloto de automóveis, o que se veio a concretizar bastante mais tarde, claro. Estávamos a falar há pouco em off, a sua carreira automóvel, ou como profissional, começa aos 18 anos. Sim. Como é que foi para a família aceitar que o jovem Ni Amorim fosse piloto profissionalmente, em vez de seguir outra carreira, com os riscos porque estamos a falar dos anos 80 e os níveis de segurança não são nem próximos dos que temos hoje. Como é que foi o processo familiar? Olha, é claro que não era aquilo que eles mais queriam portanto, foi complicado. Eu acho que o início, pelo menos dos pilotos da minha geração,
quando não eram bem aceitos pela família, eram sempre difíceis, processos complicados para se iniciar. Eu tive que passar por esse processo complicado porque toda a gente gostava de automóveis, mas não queriam que eu, no fundo, fosse um dos protagonistas desse desporto e, portanto, preferiam que ficasse só com o gosto e ficar só a ir ver as provas. Mas não, estava muito determinado em ser piloto e, portanto, foi um processo complicado, mas que, evidentemente, como em tudo na vida, depois as pessoas acomodam-se, habituam-se e, afinal, apercebem-se que é aquilo que nós queremos e depois é ao contrário, depois vem o apoio, não é? E, portanto, foi muito bem-vindo e ficou muito claro para eles que era aquilo que eu queria ser e foi aquilo que eu consegui. Então, 18 anos é a altura de tirar a carta. Tira a carta, começa com a carreira de piloto, provavelmente já tinha dado umas experiências mais amoadoras antes, e começa em que prova? Olha, eu começo, quando tinha idade para tirar a licença desportiva, a primeira coisa que havia, a primeira prova que eu podia participar era num rally, e portanto eu escolhi os rallies para começar, porque era o que estava mais próximo daquilo que a lei permitia. E portanto o primeiro rally que eu fiz foi um rally de iniciado Zona Norte, que se chamava Rally de Estarreja. A seguir fiz um outro rally que foi o Rally de Abrantes, e isso já me deu, digamos, o passaporte, entre aspas, para poder tirar uma licença para o Nacional. Na época era obrigatório fazer umas provas de iniciados, se houvesse algum resultado palpável, poderíamos ter acesso à licença para correr no Campeonato Nacional. E no Campeonato Nacional fiz rallies poucos, eu diria que talvez na minha vida deva ter feito uns 7, 8, 10 no máximo rallies, não me recordo de todos. Maioritariamente em asfalto, 3 ou 4 em terra. Também o carro que eu tinha estava mais preparado para asfalto do que para terra na época. Que carro é que era? Olha, portanto, comecei com um Opel Kadett GTE, a seguir com um Opel Ascona e a seguir com um Ford Escort Grupo 4 na altura, que estava preparado para ser um carro de asfalto, como também de terra. Mas quando o adquiri só tinha o kit de asfalto e, portanto, nunca fiz nenhum rally de terra com esse carro. Fiz muitas provas de montanha, muitas provas de velocidade e alguns rallies de asfalto. Como os rallies tinham, era necessário um budget maior do que as provas de velocidade e eu tinha dificuldades em conseguir os apoios para continuar a prosseguir com a minha carreira automobilística, decidi passar para a velocidade, porque além de ser mais barato, as marcas de automóveis na altura financiavam, participavam nos troféus monomarca, em que financiavam a compra do carro para os pilotos que quisessem correr e os prémios eram muito significativos. Quem andasse nos 5 primeiros tinha mais ou menos os custos de manutenção cobertos através dos prémios e depois tinha os patrocinadores como complemento para cobrir os restantes custos. E, portanto, passei para a velocidade logo, passado um ano de ter feito rallies, e na velocidade fiquei durante 30 anos. Começou nos troféus monomarca, provavelmente Toyota iniciados? Troféu Toyota Corolla, já não iniciados. Os Corolla, já tinha, os Starlet é que eram os iniciados. Exatamente, e já tinha a licença do Nacional. E depois fiz o troféu Renault 5 GT Turbo, fiz o troféu Toyota e foram assim, e o troféu BMW. Foram os 3 troféus em que eu participei com regularidade. Nessa altura, tanto quanto sei, o Niamorim conduzia carros próprios, os Fords ainda eram carros próprios. Entretanto é começado a ser contactado provavelmente pelas marcas e associa-se, penso que originalmente à Opel, se não me engano, e depois já lá chegaremos na carreira internacional. Os carros não eram próprios, os Ford RS, nem o Cosworth nem o 500. Eram de 2 patrocinadores diferentes que tinham 2 estruturas na altura muito profissionais para aquela época e eu conduzia os carros deles, portanto não eram carros próprios, eram carros das equipas. Um deles era o conhecidíssimo Sierra da Trafi, que era uma empresa que havia, uma empresa têxtil aqui do Norte e que fazia muita da sua publicidade através do motorsport, do desporto motorizado. Passei aqui muitos anos em Portugal, portanto, dos 31 anos que corri, eu creio que 17 mais ou menos foram passados aqui em Portugal, o resto foi fora de Portugal, mas é evidente que foi através do apoio das marcas que depois consegui ter uma equipa própria, chamada TPM, e consegui ter um apoio bom na altura da Opel, da Galp e da Benetton, que me permitiu fazer uma equipa, um projeto a 3 anos, com 2 carros, super turismos,
que eram bastante competitivos, conseguimos bons resultados em Portugal, inclusive é ser campeão nacional pela Opel, o que era um desejo meu, e porque a Opel até então não ganhava há muito tempo, acho que nunca tinha ganho um campeonato em velocidade em Portugal, tinha ganho sim em ralis, mas não em velocidade, e portanto julgo que até foi o primeiro título que a Opel conseguiu em Portugal, foi através da minha pessoa, o que também me deu um prazer muito grande, porque tive uma relação muito longa no tempo com os seus responsáveis, quer em Portugal e depois em Espanha e depois na Alemanha, no DTM, onde também continuei ligado à Opel. Nessa altura do Nacional de Velocidade, e lembro-me dos tais Opel Astra de que falava, os tais dois Opel Astra que correu, primeiro o de 2 volumes e depois o de 3 volumes, o carro de 3 volumes acabou por ficar um bocadinho ligado à história da própria marca, porque foi uma grande estratégia comercial, penso eu, não sei se foi por aí, mas eu lembro-me que conduzi o primeiro de 2 volumes, que era o carro que toda a gente conhecia, e depois aparece que um carro que praticamente não se vendia e começou a ser vendido associado às vitórias do Niamorim. Foi propositado? Era uma questão de estratégia de marca? Ou... Foi o que acabou de dizer, foi uma estratégia de marketing da Opel Portugal, criar aquele modelo 3 volumes, era o modelo que lhe interessava porque era um modelo que fazia volume em Portugal na marca. É preciso ver que nessa altura, recordo-me que a Opel era a líder de vendas no mercado português. E sempre foi digamos, um gigante em termos mundiais, sempre foi uma das 3 primeiras marcas em termos de vendas na Europa. E em Portugal estava num período especialmente bom, líder incontestável. Eu creio, se a memória não me traiçoa, que a Opel nessa altura vendia com 55 mil carros ano no mercado português, o que para o nosso mercado era uma cota significativa. E portanto fiquei muito ligado à marca, e depois foi graças a essa ligação que consegui internacionalizar-me a minha carreira, por ter corrido com a Opel e pela Opel Portugal, ter feito a sua interferência, a sua influência junto das filiais da Opel noutros países, que me permitiu dar continuidade à minha carreira desportiva e começar uma carreira internacional. A carreira internacional, tanto quanto sei, DTM na Alemanha, a primeira saída, ou Espanha primeiro? Não, em termos de uma época completa, foi o DTM. Tinha tido várias experiências esporádicas no estrangeiro, nomeadamente no Grande Prémio de Macau, onde tinha corrido com a Mercedes, com a AMG, na altura através do Domingos Piedade, que era administrador da AMG na Alemanha. Depois corri com uma equipa da BMW, onde fiz até uma pole position a seguir aos Mercedes, e portanto também continuei a fazer corridas no estrangeiro. Fiz umas corridas de Grupo N num Sierra Cosworth, também nos turismos na Alemanha, onde ganhei também provas, mas provas pontuais e não campeonatos completos. E portanto até 1900 fiz as 24 horas no Nürburgring 2 vezes, uma vez com o BMW, outra vez com o Ford também, mas tudo corridas esporádicas, e portanto nunca foi... Num período de teste e adaptação a essa nova experiência que se avizinhava? Sim. E como é que é chegar à Alemanha? Eu não me lembro, eu penso que foi com os Calibra no DTM? Foi com os Calibra no DTM. Como é que é passar de um Opel Astra numa formação portuguesa, numa equipa portuguesa, onde o desenrasque acaba por ser um bocadinho a imagem de marca e a contenção de custos, mesmo sendo um período positivo da economia portuguesa, acredito que a contenção de custos fosse sempre um problema, e depois chegar à Alemanha e correr com a equipa oficial, com o Opel Calibra, que já entrava um bocadinho na tal questão que falava há pouco da aerodinâmica e dos cuidados da aerodinâmica. Como é que foi a adaptação? Olha, eu digo isto muitas vezes porque fazem-me essa pergunta com alguma frequência. Isto é como fazer a instrução primária, passar para a universidade sem passar pelo ensino liceal. Ou seja, sair de Portugal, do nosso meio competitivo, passar para o DTM é um salto de gigante, é muito difícil a adaptação. Os pilotos, nós somos todos iguais, como pessoas, como seres humanos, mas realmente o profissionalismo, a dedicação, o treino, a formação que se tem lá fora era e continua a ser muito superior àquela que se tem em Portugal. Portanto, para nos podermos comparar, é difícil. Eu fiquei satisfeito com aquilo que fiz no estrangeiro, nomeadamente no DTM. Eu consegui, o meu melhor resultado foi um 7º lugar com um carro que na altura, nesse ano em que eu me estreiei no DTM, não era um carro competitivo quando comparado com o Alfa Romeo ou com a Mercedes, que eram as duas marcas que dominavam. Já no ano a seguir, que eu não estava lá, já a Opel estava mais competitiva. Mas esse ano foi especialmente difícil, mas para mim
O importante daquilo tudo foi que aí sim consolidei-me como piloto, aprendi muitíssimo, testei muitíssimo, fiz corridas ao mais alto nível, tive companheiros de equipa como o Keke Rosberg, na mesma equipa, como o Klaus Ludwig, como o Yannick Dalmaz, o Gigi Leto, o Manuel Reuter, pilotos que no fundo eram meus ídolos, porque são de uma geração acima da minha, e para mim correr com eles foi muito gratificante, como calcula, correr com campeões do mundo de Fórmula 1, ou com o Klaus Ludwig, que era considerado, ou foi considerado, eventualmente um dos melhores pilotos do mundo de carros de rodas cobertas, como se costuma dizer. Não é? Sim. Uma pergunta que lhe faço e que faz sentido no sentido em que estava a falar há pouco e volta a voltar ao Sierra. O Sierra é um carro basicamente mecânico, muito baseado na força do motor e depois na tração integral ou não, mas é um carro muito mecânico. E o DTM, para os nossos telespectadores, é uma classe em que a aerodinâmica já entra muito no processo, há muita tecnologia, falava-se na altura que os carros de DTM às vezes até eram mais avançados tecnologicamente do que a Fórmula 1, porque havia umas limitações regulamentares. Como é que para o piloto habituado à parte mecânica e física, a passagem para a tecnologia ajudar a andar rápido? Olha, pois, a aerodinâmica é uma componente fundamental no desporto automóvel. E esses carros eram conduzidos mais facilmente por pilotos que tinham a escola dos fórmulas, porque já vinham com a escola e com a aprendizagem do funcionamento da aerodinâmica, do que propriamente por pilotos que saíam de carros de turismo, ou de grande turismo, ou superturismo, como se chamavam na altura, e passar para esse tipo de automóveis com uma componente aerodinâmica muito importante. É claro que tive que aprender muita coisa e isso serviu-me depois para poder guiar, por exemplo, carros como guiei o LMP1 em Le Mans e todos os outros turismos que ia seguir, porque a aerodinâmica é uma coisa que depois nunca mais parou de evoluir. Ali a partir dos anos 90 e qualquer coisa, portanto estamos a falar de há 20 anos para cá, que a aerodinâmica, uns anos até os regulamentos restringem a aerodinâmica porque ela já está a evoluir demais, mas depois voltam a abrir um bocadinho, depois voltam a restringir, voltam a abrir um bocadinho, mas quer dizer, hoje em dia qualquer piloto é formado já com a escola de aerodinâmica, o que não acontecia, digamos, na minha geração e no meu tempo, mas foi importantíssimo, porque isso permitiu-me ficar muito mais completo e, como lhe digo, prosseguir uma carreira internacional. A internacionalização daí avança, faz campeonato espanhol, passa no campeonato inglês, se não me engano, e depois vai parar à resistência, com os carros de resistência. A adaptação é muito diferente, o pensar no longo prazo e não apenas naquelas 20, 25, 35 voltas? Olha, a resistência pode ser encarada de duas formas. Há a resistência das equipas privadas, que têm que pensar mesmo na resistência, como a palavra indica, tem que haver uma gestão de um conjunto de coisas, e depois há a resistência para as equipas de fábrica. Aquilo que nós assistimos de equipas como a Audi, como a Porsche, como a Toyota, hoje em dia no campeonato no WEC ou nas 24 horas de Le Mans, a filosofia é como se fosse uma corrida de sprint, ainda que seja em 24 horas. Portanto, andam a fundo do início até ao fim. Eu as corridas que fiz de resistência, fiz muitas, a grandíssima maioria, em equipas privadas, onde tinha que entrar essa componente, tinha que se pensar em tudo para ver como é que íamos chegar ao fim o melhor classificados possível, e depois consegui também ter a sorte de integrar equipas de fábrica e fazer essas mesmas corridas de resistência. Por isso é que eu já não tinha dúvida nenhuma porque é que as equipas de fábrica é que ganham as provas, é precisamente porque têm uma preparação, trabalho de casa feito, não é só de pista, é de casa feito de tal forma que isso depois permite-lhes andarem a fundo como se fosse uma corrida de sprint em 24 horas. E aí digo-lhe, não há diferença quase nenhuma entre uma corrida de sprint ou uma corrida de resistência, porque os pilotos hoje em dia andam mesmo muito depressa, como se fosse uma corrida de 20 minutos. São obrigados e têm instruções para isso. Quando me diz que conduziu em equipas privadas e em equipas de fábrica, a diferença, o andamento obviamente tem que ser pensado e tudo mais, mas a nível de companheirismo, o nível de envolvimento, estão todos sempre no limite? Sim, todos no limite e no fundo, uns concorrem contra os outros, apesar de estarem na mesma equipa, quer se queira, quer não, quem disser o contrário não está a ser muito justo. Agora, as equipas de fábrica, a grande diferença para as privadas é que, imagina as 24 horas de Le Mans, para quem não está a ouvir que perceba, há muitas equipas que saem do seu cotidiano, daquilo que fazem ao longo do ano,
e vão para Le Mans um bocadinho às escuras, não sabem bem como é que até quando é que vão durar, se é que chegam ao fim, se é que não chegam. Algumas delas têm muita experiência, já fizeram Le Mans em anos anteriores, acham que vão chegar, preparam melhor os carros do que outras equipas, mas as equipas de fábrica, até chegarem às 24 horas de Le Mans, como têm muito orçamento para isso, fazem um conjunto de simulações de 24 horas de Le Mans. Daí o budget para uma equipa de fábrica de fazer as 24 horas de Le Mans é uma brutalidade. Mas o que é certo é que chegam lá e que depois as coisas não falham. O que tinha que falhar já falhou nas simulações. E, portanto, acredite que não há equipa nenhuma que queira ganhar Le Mans nas suas mais diversas categorias que não simule 4 a 5 vezes, pelo menos, não faça uma simulação 4 ou 5 vezes antes de chegar à hora da verdade, digamos assim, das 24 horas. Fazem assim circuitos normalmente como o Monza, que são circuitos com um perímetro grande e que se consegue simular coisas parecidas do ponto de vista da aerodinâmica com Le Mans, ou escolhem muito a pista de Paul Ricard para testar coisas mais mecânicas e menos aerodinâmica. Há quem recorra muito a uma pista que é Magny-Cours, dependendo depois das equipas, não é? Mas estes são os 3 circuitos onde as pessoas mais, digamos assim, simulam as 24 horas de Le Mans, por assim dizer, e depois ainda fazem, normalmente, as principais equipas, uma ou 2 corridas de preparação para as 24 horas de Le Mans. Normalmente é uma prova em separado de resistência, de 6 horas, e normalmente são as 12 horas de Sebring, nos Estados Unidos, que é um circuito muito duro do ponto de vista muito técnico, muito duro para a mecânica. É um circuito com um piso irregular, é estreito. Muitas passagens de caixa. Tem muitas passagens de caixa, é exigente para as transmissões, tem corretores muito altos, as suspensões levam muitas pancadas, etc. E ainda fazem essa corrida com mais uma preparação para as 24 horas de Le Mans. E, portanto, nisto, como em tudo na vida, não há milagres. Chegando com este trabalho todo feito às 24 horas, permite-lhes andar a fundo, seja para ganhar à geral, seja para ganhar em cada uma das outras categorias. O procedimento é o mesmo para tentar ganhar nas outras categorias. O NI fez as 24 horas, tanto quanto sei, em carros de turismo, vamos chamar de turismo, apesar de ser o Porsche, o Viper, e fez nos P1, que são os protótipos feitos de raiz para competir. Fisicamente, as grandes diferenças? Olha, digamos assim, em termos cardiovasculares, um carro fechado é mais exigente porque as temperaturas interiores são muito elevadas e temos que levar os fatos e as roupas interiores e os capacetes e tudo aquilo que faz parte do equipamento de um piloto e, portanto, sofre-se bastante com o calor e com a desidratação. Um LMP1 é um carro que não tem esses problemas de temperatura, por razões óbvias, mas tem um problema que é um carro fisicamente, precisamente por ter uma carga aerodinâmica muito forte, um downforce muito forte, faz com que, do ponto de vista físico, do ponto de vista de braços, do ponto de vista de ombros, de peito, até de lombares, de ser um carro muito exigente e obriga um tipo de preparação física diferente, guiar um LMP1 ou guiar um GT. Ou seja, é mais muscular o LMP1 do que é um GT. Aquele mito, que não é um mito, eu sei porque já vi algumas vezes, mas que os pilotos perdem peso, que a preparação física é mesmo levada ao limite. Que diferenças de peso é que estamos a falar, por exemplo, numa prova de Le Mans? Que preparação física é que um piloto tem que fazer para aguentar aquelas, eu penso que é turnos de 3 horas, não é? Para aguentar aqueles turnos de 2, 3 horas ao longo de 24 horas? Olha, a preparação física, não se pode fazer uma preparação física só para Le Mans. Um piloto profissional tem que estar preparado fisicamente de janeiro a dezembro e evidentemente que para uma prova de 24 horas pode ter um bocadinho mais de carga nos 2 meses anteriores e adaptar mais o seu treino através do seu personal trainer para uma corrida de resistência, mas é muito parecido. Eu acho que hoje em dia, e já era assim, um piloto tem que estar preparado fisicamente o ano inteiro, até porque eles muitas vezes são chamados sem contar para testes e para estas simulações que, no fundo, do ponto de vista físico, são tão desgastantes como uma corrida em si. Qual é que era a rotina diária? O Ni já está afastado nos últimos 3 anos, já não corre profissionalmente, mas qual é que era a rotina diária de um piloto? Olha, precisamente uma das componentes importantíssimas é a parte física e, portanto, ia todos os dias, descansava
duas vezes no máximo por semana do ginásio, e de resto tinha um professor particular que foi o mesmo durante muitos anos, que tinha um treino estipulado e específico para aquilo que eu tinha que fazer, e é evidente que aos 25 anos temos um tipo de treino e à medida que a idade vai avançando vamos ajustando esse treino à idade do piloto e também vamos dando sinais para fora que há sítios que precisam ser reforçados, outros podem ser aliviados, e o papel do professor é, digamos assim, ajustar o programa àquilo que lhe é transmitido. Mas fiz muitos estudos sobre isso, nomeadamente da parte cardiovascular, cheguei a ir equipado para que o professor pudesse saber, equipado com tecnologia que permitisse depois saber como é que anda a tensão durante a corrida, a tensão arterial, como é que anda a pressão arterial neste caso, como é que andam as pulsações, enfim, um conjunto de informação que depois se descarrega para um computador e a partir daí pensa-se qual a atividade física mais ajustada para aquele tipo de desporto. E, portanto, fazia isso muito bem feito enquanto corria. Portanto, não eram só os carros que tinham tecnologia, o piloto também já estava a ser adaptado tecnologicamente. Ani, tenho aquelas perguntas óbvias que se fazem a um piloto de carros, que é, primeiro carro? Olha, o primeiro carro que tive ou o primeiro carro que conduzi? Primeiro carro que teve? São duas coisas diferentes. O primeiro carro que tive acho que foi tenho a certeza, foi um BMW Série 3. E o primeiro carro que conduzi foi um Fiat 600 da minha avó, tinha eu 6 ou 7 anos. E ela sabia? Não, foi às escondidas. O melhor carro que já conduziu? E aqui divide em competição e estrada. Olha, os carros que eu conduzi que mais assim possam, digamos, impressionado, entre aspas, pelas suas características, foi precisamente o LMP1 que corri na equipa da Oreca, e foi o carro do DTM. Foram assim os dois carros mais, com mais potência, mais evoluídos, mais exigentes, mais difíceis. São talvez os dois carros mais difíceis. Em termos de carro dia-a-dia, eu gosto, hoje em dia, sabe, os carros já não é como antigamente, em que uma marca se diferenciava muito das outras. Hoje as marcas do mesmo segmento estão todas muito iguais, é uma questão de gosto pessoal, se gosta mais do designer de um carro ou de outro, porque do ponto de vista mecânico, de performance, de características técnicas, estão todos hoje andam muito no mesmo patamar. Aquela marca que evidentemente que talvez tenha marcado mais, porque na minha infância era um dos carros mais famosos, era o Porsche, e talvez o Porsche seja o carro de estrada hoje em dia que eu mais gosto de conduzir, no segmento do carro desportivo, não é? E na competição foram os que atrás referi. Que carro é que ficou por conduzir? Fórmula 1. Tirando um Fórmula 1, acho que conduzi todo o tipo de carros, não é? Desde turismos, superturismos, grande turismos, protótipos, pós-protótipos, LMP1s, LMP2, que estão dentro dos protótipos e dos pós-protótipos. Portanto, eu acho que a única coisa, acho que olhando para trás, a única coisa que nunca conduzi foi um Fórmula 1. E gostava? Foi um sonho que foi-se atrasando no tempo, ou nunca se chegou a colocar essa questão também pela questão socioeconómica do país de onde nasceu? Olha, vou-lhe ser muito sincero, o meu grandíssimo objetivo era guiar um carro de rodas cobertas do mais performante que houvesse enquanto eu conduzia, e esse objetivo foi completamente atingido, culminou com o LMP1. Fórmula 1 nunca tive assim muita curiosidade, tenho, porque o piloto Fórmula 1 é um Fórmula 1, é a categoria máxima do desporto automóvel, mas nunca foi um objetivo, nunca foi assim, quer dizer, se fosse um objetivo como foi o LMP1, eu não teria sido piloto de Fórmula 1, mas teria conseguido ganhar um Fórmula 1. É fácil para quem está no meio conduzir um Fórmula 1, parece complicado, mas não é, não se guia com o Fórmula 1. Há muitas coisas a correr. Há muitos testes, não se vai conduzir o Fórmula 1 do ano, mas um Fórmula 1 de 2, 3 anos anterior, competiram 2 ou 3 anos atrás, é muito fácil conseguir com os conhecimentos que eu tenho no meio, e nunca o fiz porque nunca senti essa necessidade. O todo-terreno e essas emoções nunca foi... Olha, não, o todo-terreno nunca fiz, eu até nunca conduzi um carro todo-terreno, por sinal, conduzi já um carro de rallycross, que agora é chamado off-road, num teste particular,
Agora, todo o terreno que eu me recordo nunca conduzi, o que não quer dizer que não venha a conduzir. Eu deixei de ser piloto há 3 anos, do ponto de vista profissional, isso se acabou, nunca mais vou atrás de objetivos. Agora, não descarto a hipótese de forma nenhuma, porque isso não se deixa de gostar, não é como tirar uma ficha de uma tomada, não se deixa de gostar, e não descarto de forma alguma vir a fazer uma corrida aqui, uma corrida acolá, com um amigo, numa perspectiva completamente diferente, tanto pode ser no todo terreno, como nos fantásticos carros que há hoje em dia de clássicos, seja no que for, não descarto essa possibilidade, mas completamente descomprometido, como é evidente. Porque é pouca velocidade? Não, porque acho que já dei para esse peditório, como se costuma dizer, não é? Já o fiz de forma, dei o meu melhor ao serviço daquilo que mais gostava. Se não consegui mais é porque manifestamente não consegui, não foi por falta de esforço, de empenho, e portanto aí sinto-me completamente realizado. E tenho essa sorte, porque dediquei uma parte significativa ativa da vida de uma pessoa a uma causa que eu muito lutei por ela, era aquilo que eu queria fazer. Portanto, estou muito bem com essa parte na minha vida, esse assunto está arrumado, tudo o que se venha a proporcionar, evidentemente que eu analisarei as oportunidades que se depararem, mas à partida não vejo um inconveniente em fazer uma outra corrida no futuro. Há uma parte da carreira do Ney Amorim que é particularmente interessante e que revela um bocadinho do homem que está por trás, que é na altura em que o Ney corre com o Viper em Le Mans, e a primeira temporada corre particularmente mal, o carro não tem condições para atingir o nível competitivo a que estava habituado. E o Ney chega a acordo com a equipa e dá-lhes uma oportunidade de mais um ano e ajuda a equipa a atingir excelentes resultados, o que depois lhe permitiu chegar à equipa Chrysler com os LM. Exatamente. Essa capacidade de ajudar e essa humildade também do piloto de dizer isto não está bem, mas a gente pode chegar lá, é importante para se chegar onde se chega? Olha, se acreditarmos nos nossos interlocutores, eu acreditei naquela equipa, achava que eles tinham o know-how, não tinham, eram os meios, não é? E aquele ano foi terrível, não só nas 24 horas de Le Mans, como noutras provas do Campeonato do Mundo FIA que eu fiz com eles nesse ano que fiz Le Mans, e aquilo correu muito mal, mas enquanto digamos assim, o carro não tinha problemas técnicos, nós fazíamos uma boa figura, tínhamos uma boa performance, quer em treinos de qualificação, quer no decorrer da corrida até o carro desistir. Portanto, essa equipa sempre me pareceu que se tivesse os meios necessários que iria ser uma boa equipa. Essa equipa conseguiu arranjar um sócio inglês que injetou capital na equipa, ia-me dando conta dos seus planos para o ano seguinte, realmente concretizou-se, entrou o tal sócio, e eu fiz um esforço também para ficar na equipa, em boa hora o fiz, porque surgiu a oportunidade de uma equipa de fábrica com a mesma marca depois de me convidar para fazer parte da sua estrutura, onde estive 2 anos e meio a correr por eles. Portanto, foi uma boa aposta da minha parte e as pessoas eram pessoas sérias, cumpridoras, e realmente a ideia que eu tinha era que mesmo a parte dos meios que lhes faltavam para que pudessem ser bons. Os resultados ficaram à vista, ganhamos corridas no Campeonato do Mundo na categoria GT1 na altura, Zolder e Nürburgring, se bem me recordo, e conseguimos ficar nos GT1s, na categoria de GT1s, que é a primeira categoria, a melhor categoria, a mais importante categoria de GTs em Le Mans, num pódio no 3º lugar, o que portanto os resultados passaram a aparecer quando no ano anterior em Le Mans tínhamos ficado eventualmente em última, várias voltas do penúltimo. Esta é uma pergunta. Um carro de série bom transforma-se num bom carro de competição, ou às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra? Estava a pensar, porque o Viper que o Ney conduziu, o carro de estrada era reconhecidamente um carro que não era um carro muito potente, mas não era um carro rápido no sentido tradicional do que é um carro desportivo. O carro de competição transformou-se num grande vencedor de corridas. Exatamente. O carro de estrada tem toda a razão na sua apreciação, era um carro desequilibrado, e como havia disponibilidade por parte dos americanos do ponto de vista financeiro e havia o know-how de uma equipa na Europa, em França, que podia proceder ao seu desenvolvimento,
fizeram do Chrysler Viper um dos carros mais bem-sucedidos da história da endurance em termos mundiais. Ganhou tudo o que havia para ganhar. E dos poucos americanos, porque os americanos, regra geral... Exatamente. É preciso ver que estamos a falar de um carro que ganhou vários campeonatos do mundo na categoria de GT1 e as corridas mais míticas ganhou-as todas. Le Mans, 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring, Road Atlanta, Petit Le Mans nos Estados Unidos. Ganhou tudo o que havia para ganhar e com consistência durante vários anos. Portanto, isto para dizer o quê? Um carro, se for mal série e se houver vontade e competências técnicas e orçamento para o desenvolver, passa a ser um carro na competição bom. Bem, um bom carro de competição. O exemplo que deu é um exemplo que retrata bem o que acabei de dizer. O Uni fala dessas pistas todas que amantes do automobilismo só vêem em videojogos, Sebring, Nürburgring, Le Mans, Atlanta, o circuito do Estoril, falávamos há pouco sobre o circuito de Portimão. Destes circuitos todos e se calhar correndo o risco do politicamente correto ser um bocadinho posto de parte, mas ninguém está a ver, qual é que é a pista de Uni Amorim? Olha, sabe que eu fiz tantas provas em tantos circuitos diferentes que é muito difícil dizer qual é a minha pista favorita. Acho que tenho várias favoritas e entre as minhas favoritas está uma portuguesa, que é o Vila Real versão antiga. Era uma pista realmente que me dava um enorme prazer pelas suas especialíssimas características de rápida, de ter uma parte da entrada na cidade lenta, faz muito lembrar Macau e, portanto, é uma das minhas preferidas indiscutivelmente, nomeadamente a parte da descida do circuito de Vila Real, seja talvez a parte, se me perguntarem nenhuma, talvez aquela que eu acho que é mais emocionante. Agora, há, sem dúvida alguma, circuitos como Le Mans, como Daytona. Olha, Daytona, eu tenho um pequeno trauma com Daytona, porque corri lá 2 vezes em equipas de fábrica e 2 horas antes ou 3 horas antes estávamos em primeiro da geral e 3 horas depois ficámos em terceiro da geral e com o primeiro como daqui para ali. Portanto, foi uma corrida ao fim de 24 horas, como se fosse uma corrida de 20 minutos. E, portanto, fiquei com pena de não ter ganho essa corrida, é daquelas que foi mesmo por muito pouco, ao fim de 24 horas, e no ano a seguir, Freisinger, uma equipa alemã que representava a Porsche nos GTs, também íamos em primeiro destacados, e um colega meu que hoje tem grandes responsabilidades, chamado Romain Dumas, lembrou-se quando tinha instruções para começar a abrandar o ritmo, porque éramos líderes destacados, numa chicane, a ultrapassar um piloto mais lento, tocou-lhe, despistou-se e arrancou uma roda, e mesmo assim imagino que ficámos em terceiro lugar da categoria ao fim das 24 horas. Mas tem muito boas pistas pelo mundo que lhe podia dar exemplos, a curva que antecede em Suzuka, aquele famoso acidente que houve entre o Senna e o Prost, que era uma chicane, mas a esquerda que antecede essa chicane é uma das curvas que mais prazer me deu de fazer. Spa, Le Mans, olha, Portimão também temos um excelente traçado, Silverstone, assim, dizer-lhe um só é mesmo muito complicado. O Uni Amorim tem a noção de que muitas vezes é invejado por ser pago para fazer o trabalho era pago para fazer um trabalho que muita gente imaginava ser capaz de fazer. Como é que se explica às pessoas que ser piloto profissional é completamente diferente do que as pessoas imaginam? Porque a taxa de esforço, e volto a repetir, a parte física, a parte emocional, mesmo a parte familiar, porque não deve ser fácil passar longas temporadas fora, mas as pessoas sempre acham, é como os jogadores de futebol, sempre acham que conseguiam marcar aquele golo e sempre acham que conseguiam fazer aquela velocidade na reta da meta ou fazer aquela passagem na curva. Como é que se explica às pessoas que nos estão a assistir o que é ser um piloto profissional? Olha, ser um piloto profissional, sem querer desmoralizar quem nos está a ouvir e que queira ser piloto, eu reconheço que é muito difícil. Sempre foi, continua a ser. Ainda hoje falei com um pai de um miúdo dos kartings que este ano teve que deixar de correr e tem um palmarés absolutamente invejável. Não sei se ele tivesse orçamento onde é que parava, mas quer dizer, podíamos ter aqui um piloto na Fórmula 1, se não for na Fórmula 1, um piloto como o Filipe Albuquerque, ou como o Auro Parente, ou como o João Barbosa, ou como, enfim, estes pilotos que hoje em dia portugueses estão ao mais alto nível na competição internacional. Portanto, para lhe dizer que é muito difícil ser piloto profissional.
porque ou há da parte de família uma capacidade de investimento para que o piloto possa voar sozinho, entre aspas, e aí pronto, aí depois consegue-se eventualmente, se for bom, se tiver talento, se trabalhar bem, pode vir a tornar-se um piloto profissional. O que eu tenho verificado é que a maior parte deles ficam pelo caminho ainda nos kartings. E, portanto, é preciso pensar muito bem, fazer, digamos, um plano de médio e longo prazo ainda nos kartings, para tentar perceber se é possível levá-lo até ele poder ser independente. Se não for possível, mais vale não fazer esse esforço, pois é bom para o miúdo, que vai interromper e vai ficar pelo caminho, e é mau naturalmente para a família, que gostaria de ver concretizar-se um sonho de um filho e não se consegue concretizar. Portanto, hoje em dia, como sempre foi, no meu tempo era igual, é preciso ter alguma sorte, é preciso ter capacidade de trabalho, é preciso ter dedicação, é preciso que a economia de cada país também permita que se consigam os apoios necessários, cada vez são mais difíceis de se conseguir, como todos nós sabemos. Nesse aspecto apanhei uma época ainda muito boa e depois apanhei uma época muito má, pior do que agora, ali nos anos 2011, 2010, quando foi a grande crise mundial, em que os patrocinadores e os apoios das marcas ficaram congelados durante 3 ou 4 anos. Começou agora, às pinguinhas a abrir, há 3 ou 4 anos desta parte. Portanto, eu já apanhei vários ciclos económicos e sei o que é lidar com eles na alta e com eles em baixa. E, portanto, é difícil, é preciso pensar muito bem e ponderar se é isso que se quer fazer mesmo e se há condições para se lançar um piloto, pelo menos fazer um plano para uma década. E se houver orçamento para só termos a certeza que vamos conseguir levar o piloto 3 anos, mais vale não fazer o investimento. Essa questão financeira também afeta a outra parte do desporto automóvel, que é a organização, os organizadores de provas. Claro. O NIS está a desenvolver um novo projeto e gostava que nos falasse um bocadinho. É candidato à FPAC, que é a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Esta parte económica, este know-how que o NI tem destes 30 anos de carreira ligado ao desporto automóvel nacional e internacionalmente, é isso que quer colocar à disposição da Federação? É um dos motivos, é porque acho que faz sentido com o meu percurso de vida. Acho que aprendi muita coisa em Portugal enquanto cá corri e no estrangeiro enquanto prossegui a minha vida desportiva, que posso eventualmente trazer as experiências positivas de tudo aquilo que vi para Portugal. Conheço bem a realidade do automobilismo nas suas mais diversas vertentes e eu acho que posso dar um contributo, sobretudo porque estou rodeado e candidato às eleições da Federação com uma equipa que eu considero excepcional, com pessoas com as mais diversas competências para as mais diversas áreas que a Federação precisa. E, portanto, o meu projeto é um projeto de ruptura com aquilo que tem sido feito até agora e passa muito por trazer mais adeptos, através de uma nova política de comunicação, trazer mais praticantes, mais pilotos, ajustar as regras à nossa realidade portuguesa, tentar trazer as marcas para o desporto automóvel outra vez, como foi em tempos e que houve alturas de grande sucesso ao automobilismo português e as marcas estavam por trás. Eu acho que passam a poder ter condições, e nomeadamente esta forma que as marcas querem comunicar através dos veículos elétricos, e que é um futuro muito próximo, que está aí já, no imediato, e eu penso que vai ser uma boa forma de as marcas voltarem a comunicar com os seus consumidores através do desporto automóvel e dos veículos elétricos. Portanto, vai haver uma aposta forte na parte do elétrico, na parte da formação dos oficiais de prova, é importantíssimo. Temos oficiais de prova que têm que começar que estão cansados, que tem que vir gente mais nova para os substituir, mas alguém os tem que ensinar, e tem que ser estes que lá estão, que têm muita experiência, que têm que dizer como se faz, e criar as condições para que sejam bem-sucedidos essa nova geração de oficiais de prova que tem que aparecer. Os oficiais de prova são, como sabe, os árbitros no futebol, são eles que vão gerir as provas no terreno, e a Federação realiza 200 e muitas provas por ano. Há mais provas em Portugal, porque há muitas que não são federadas, são as chamadas provas piratas, que também gostava que a nossa direção pudesse acabar, ou pudesse dar um contributo grande para acabar absorver essas provas para dentro da Federação? Para dentro, ou então, se não vierem para dentro, quer dizer que não têm condições de segurança, não têm condições
nenhumas para poderem estar a participar na via pública, porque é perigoso para toda a gente, é perigoso para os próprios pilotos, é perigoso para quem vê, e as autarquias não podem, do meu ponto de vista, patrocinar provas que não sejam federadas, porque sem se aperceberem dos riscos que estão a correr, também estão a correr riscos, ninguém quer que na sua terra haja um acidente e que alguém se fique ferido. E, portanto, tenho um conjunto de ideias que quero tentar implementar, tenho uma equipa que eu acho que é de excelência e se os associados e os clubes nos derem a possibilidade de ganhar as eleições, queria, obviamente, implementar uma série de medidas que estão no meu programa eleitoral, que é um bocadinho extenso para falar agora aqui nele, mas que é público, está publicado na internet e, portanto, o que eu quero é cumprir o programa e cumprir o que ali está. E se conseguimos cumprir o que ali está, damos uma volta grande ao automobilismo. O Ni falava há pouco e eu lembrei-me de uma frase muito conhecida, eu não sei o autor, podia procurar, mas prefiro manter a conversa consigo, que dizia, é uma frase muito conhecida do mundo automobilístico, que é ganhar ao fim de semana para vender durante a semana. Ou seja, o carro que ganha a corrida ao fim de semana é o que vende mais depois durante a semana. E o Ni fez isso nos anos 90 com o tal Opel Astra. Acha que ser um piloto de renome, ter essa característica, vai ajudá-lo a comunicar mais facilmente junto com os CEOs, com os diretores de marketing das marcas? Pode ajudar, mas não é tudo. Não basta ser conhecido no meio dos automóveis, tem que se levar projetos que sejam bons projetos para que os investidores possam olhar para eles como uma oportunidade de negócio, não é? Portanto, tem que se estruturar bem os projetos que se leva. Agora, ajuda-me a mim o ter sido profissional deste meio estes anos todos e eu sei onde é que estão os problemas. Eu tenho muitas soluções para muitos problemas. Eu tenho facilidade em comunicar com os praticantes, com os responsáveis técnicos, com os mecânicos, com os oficiais de prova, com os comissários, com os diretores de prova, com tudo aquilo que tem a ver com o desporto automóvel, com todos os meios que têm a ver com o desporto automóvel, com todos os agentes intervenientes do desporto automóvel. Isso pode-me dar uma capacidade de resposta mais rápida, porque eu sei que no automobilismo temos que atuar no momento e não é o adiar e o protelar, não se consegue ganhar nada neste desporto, porque este desporto, a vida passa rápido e o desporto automóvel também é um desporto por si só, em que as coisas também se passam muito rápidas, não é? E há muitas provas, as decisões têm que ser tomadas quase à semana, porque se queremos alterar uma coisa que está mal, há coisas que não podemos, há coisas que temos que esperar que acabe o campeonato, se mexer com regulamentos, obviamente tem que haver estabilidade, mas há outras não, que a decisão e a intervenção tem que ser imediata para que na prova seguinte as coisas sejam corrigidas. Ani, não posso terminar esta conversa sem convidá-lo a falar com os nossos telespectadores e alguns deles provavelmente serão seus eleitores e a convidá-los a fazer parte deste projeto, a dar-lhe um bocadinho de espaço para fazer a sua mini campanha eleitoral antes de terminar esta conversa. O que eu gostava de dizer a quem nos está a ouvir, eventualmente aqueles que votam já conhecem as minhas ideias, porque eu já os visitei, alguns deles até mais do que uma vez, quer aqui em Portugal continental, quer nas ilhas, mas o que quero dizer aos adeptos, de facto, é que podem contar comigo, porque tenho no meu projeto também, os adeptos estão contemplados. Os adeptos, os praticantes neste caso, é que nós queremos fazer uma convenção, uma reunião anual com os associados, com os clubes, com os praticantes, em que os praticantes podem se inscrever para falar, para darem as suas opiniões à direção e aos clubes que lá vão participar nessas reuniões, nessas convenções, no sentido de podermos acomodar as suas ideias para nos anos seguintes tornarmos o automobilismo melhor. Portanto, no fundo, eu dirijo-me neste momento a quem gosta de automóveis e que eventualmente é praticante, porque nós temos 4.000 e tal filiados da Federação e, portanto, entre pilotos e oficiais de prova e comissários, portanto, dirijo-me a todos eles no sentido de que têm aqui uma pessoa para poder dialogar e para poder tentar ajudar a resolver os problemas que cada um nos apresente. Ni, muito obrigado por esta conversa, foi um prazer conhecê-lo, como lhe digo, conheço a sua carreira desde há muito tempo, porque também acompanhei algumas provas, lembro-me de o ver a correr em muitos destes carros que falámos hoje. Quanto a si que está-nos a assistir, quero-me despedir destes À Conversa Com. Hoje tivemos à conversa com Ni Amorim, brevemente voltaremos com outro convidado, provavelmente tão interessante, mas eu vou-me manter aqui a conversar com o Ni, você fique connosco na próxima edição do À Conversa Com.